Manifestantes do movimento Passe Livre voltam a tomar as ruas de São Paulo em protesto contra o preço das tarifas. É o quarto protesto do grupo. Agora eles bloqueiam vias do centro da cidade e seguem pela Rua da Consolação. Mais cedo eles estiveram reunidos em frente ao Teatro Municipal. A manifestação começou por volta das 5 da tarde. Pelo menos 60 manifestantes foram detidos pela PM para averiguação. Ao longo desta edição, você terá mais informação sobre este protesto. Voltamos a falar sobre a manifestação contra o valor das tarifas do transportes em São Paulo. Parte dos manifestantes está na Praça Roosevelt, no centro da capital. Houve confusão já neste trecho. A polícia disparou balas de borracha e bombas de efeito moral contra os manifestantes. A tropa de choque usou gás de pimenta contra os estudantes. Você vê neste momento a ação da tropa de choque e da Polícia Militar no centro de São Paulo, na Praça Roosevelt. O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, afirmou que há pouco que não vai alterar o preço das passagens, assim como havia informado o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, à tarde. Os manifestantes do movimento Passe Livre voltam a tomar as ruas em São Paulo, como eu disse, no protesto contra as tarifas. Aí são imagens recuperadas um pouco mais cedo. De novo, neste momento, ao vivo, a tropa de choque enfrentando os estudantes do movimento Passe Livre, perto da Rua da Consolação, nas proximidades da Praça Roosevelt, também no centro da capital. Bombas de gás lacrimogêneo são soltadas neste momento pelos PMs da tropa de choque. A correria, ainda não há informações sobre feridos, mas mais cedo, cerca de 60 manifestantes foram detidos para averiguação quando eles se concentravam em frente ao Teatro Municipal, onde começou a quarta manifestação hoje por volta das 5 da tarde. Agora eles bloqueiam, além da Praça Roosevelt e a Rua da Consolação, algumas vias do centro da cidade e seguem, aliás, estão retidos na Rua da Consolação, mas querem chegar ainda à Avenida Paulista. Mais cedo, como disse, se concentraram no Teatro Municipal, a manifestação que começou por volta das 5 da tarde. Essas imagens que vocês estão vendo são ao vivo, neste momento, Praça Roosevelt, muita correria no fundo, polícia enfrentando um manifestante, bombas de gás lacrimogêneo são jogadas aos manifestantes. Essa é a quarta manifestação. Hoje faz uma semana que houve a primeira manifestação na semana passada, na quinta-feira da semana passada. Depois, essa manifestação se repetiu na sexta-feira da semana passada. Outra manifestação aconteceu na terça-feira e hoje é a quarta manifestação. Os manifestantes pedem a redução da tarifa que foi aumentada no dia 2 pelo prefeito da capital de R$ 3,00 para R$ 3,20 e os manifestantes querem que esse valor seja diminuído novamente para R$ 3,00. As imagens ao vivo no centro de São Paulo. São cenas realmente de uma guerra no centro de São Paulo. Os manifestantes que seguem para a Avenida Paulista. Na última terça-feira, houve uma manifestação como essa. Vândalos destruíram vários monumentos da cidade. Neste momento, você vê imagens ao vivo. Muita tensão, né, Gabriel, no centro de São Paulo. A situação continua complicada. Repito, eles estão na Praça Roosevelt, no centro de São Paulo, nas imediações da Rua da Consolação, onde fica a Igreja da Consolação. Nós estamos com o nosso caminhão de link, por isso vocês veem essa variação no sinal. 50 pessoas já foram detidas pela polícia, mas esse número pode ter aumentado aí ao longo do jornal. Não temos informações ao certo de quantas pessoas já foram detidas pela polícia nessa manifestação. Atualizando, então, 68 pessoas já foram detidas. Neste momento, nós vemos imagens de um manifestante preso pela polícia também. Essas imagens são recuperadas de um pouco mais cedo. E mais cedo, que foi às 5h40, que foi o momento que começou essa manifestação em frente ao Teatro Municipal. Entre os presos estão 2 jornalistas que acompanhavam a manifestação que começou na Praça Ramos, em frente ao Teatro Municipal, seguiu pela Rua Barão de Itapetininga até a Avenida Ipiranga e aí sim chegou à Rua da Consolação. O intuito desses manifestantes é novamente, assim como aconteceu das últimas vezes, chegarem até a Avenida Paulista. Ônibus foram pichados, paredes também
praças. Muita destruição no centro de São Paulo. E o governador Geraldo Alckmin afirmou também que não iria recuar em relação ao preço das passagens. Autoridades também, como já falamos, o prefeito afirmou que não vai recuar, não vai diminuir o preço das passagens de ônibus. Neste momento, então, a orientação para a população é que evite essa região da Praça Roosevelt. Os manifestantes seguem para a Avenida Paulista neste momento. Então, a orientação para quem está em casa é que não siga para a região da Praça Roosevelt, o centro da cidade bastante complicado, que a população então não siga para essa região, onde centenas de manifestantes fazem agora mais um movimento bastante violento em São Paulo. E os manifestantes chegaram a atear fogo em barreiras na Rua da Consolação. O grupo segue parado ainda na Praça Roosevelt. A Polícia Militar, a tropa de choque, impede que eles sigam, que eles subam a Rua da Consolação, sentido Avenida Paulista. A tropa de choque segue essa formação para impedir que eles avancem ainda mais, chegando assim à Avenida Paulista. Agora, imagens recuperadas do viaduto do Chá, onde a manifestação teve início. E a Polícia Militar divulgou uma nota também sobre a manifestação, que ela diz que a Polícia Militar atuou dentro. Aliás, neste momento a gente tem imagens ao vivo, trânsito parado, caminhões da tropa de choque que já se deslocam para a Avenida Paulista, então trânsito completamente parado na região da Avenida Paulista. Os manifestantes seguem da Praça Roosevelt para esta região e a Polícia Militar divulgou nota que diz: a Polícia Militar atuou dentro dos preceitos constitucionais para garantir o direito de livre manifestação. Contudo, é seu dever assegurar os direitos de toda a população, incluindo-se o direito de ir e vir. É totalmente descabida qualquer declaração que não volte, que não tenha, que não fale informações como essa que a Polícia Militar divulgou. Essas são imagens recuperadas do início da movimentação, da manifestação. Repetindo, é a quarta manifestação que termina em protesto. Os manifestantes querem a redução da passagem de R$ 3,20 para R$ 3,00. A concentração foi acompanhada, está sendo acompanhada pela tropa de choque, pela cavalaria da Polícia Militar. E a repórter Carla Rodeiro está na Praça Roosevelt. Carla, que informações você tem neste momento? Boa noite. Olá, Gabriel. Olha, acabou de acontecer aqui, na altura da Praça Roosevelt, um violento confronto entre a polícia e os manifestantes. A polícia usou muitas bombas de gás, também balas de borracha, e os manifestantes devolveram com bombas caseiras. Isso porque eles estavam aqui subindo a Rua da Consolação em sentido à Avenida Paulista. E a Consolação foi bloqueada pela polícia, que queria impedir que os manifestantes chegassem até a Paulista. Por isso houve o confronto. Neste momento, nesta região, a multidão foi dispersada e seguiu em direção à Rua Augusta. 68 pessoas foram detidas até agora, segundo a Secretaria de Segurança Pública, mas é um número que muda a cada momento. Nós vemos agora a cavalaria chegando, aqui estavam a Força Tática, a tropa de choque e agora a cavalaria. Várias ruas aqui da região estão bloqueadas justamente para impedir o avanço dos manifestantes. Como eu dizia, 68 pessoas foram detidas até agora, mas é um número que muda. Nós presenciamos aqui muitas pessoas sendo detidas a pretexto de averiguação. Entre essas pessoas estão 2 jornalistas, um da Carta Capital, da revista Carta Capital, e outro do portal Terra. A polícia diz que esses manifestantes, alguns deles, estavam com material inflamável, álcool, combustível, e também diz que alguns estavam armados de facas. No cruzamento da São Luís com a Avenida Ipiranga, no momento em que nós estávamos acompanhando a movimentação, a passeata, um ônibus foi parado e foi pichado. Nós estamos ouvindo a todo momento agora fogo. Nós vemos fogo aqui na Rua da Consolação e estamos ouvindo a todo momento muitas bombas de gás e tiros também. A polícia fechou o acesso, fechou a Rua da Consolação, a cavalaria segue agora e os manifestantes foram sentido Rua Augusta. Esta é a quarta manifestação em uma semana contra o aumento das passagens do transporte coletivo.
A CET também avisa aos motoristas que evitem essa região do centro. Muitas ruas estão bloqueadas para impedir que os carros cheguem até aqui. A PM não divulga o tamanho do efetivo, mas a impressão que a gente tem ao observar é que houve um reforço bastante significativo dos policiais. A Polícia Civil também já... Bom, perdemos o contato com a Carla, que está lá na Praça Roosevelt, acompanhando de perto essa manifestação. Os manifestantes entraram em confronto com os policiais militares. Nós escutamos aí, vocês também escutaram, bombas de efeito moral, alguns rojões talvez jogados pelos manifestantes. E agora as imagens recuperadas ainda do início da manifestação, que começou por volta das 5h40 da tarde, quando um grande número de pessoas ocupava a escadaria do Teatro Municipal e também a calçada da Praça Ramos. Os manifestantes alguns manifestantes, já o número é de 68, o número mais recente que a Polícia Militar nos passou, foram detidos. A princípio, fizeram uma revista, fizeram uma triagem, alguns foram encontrados com coquetel, com algum tipo de material inflamável e também vinagre. O vinagre esses manifestantes estavam usando para disfarçar o cheiro ali das bombas de efeito moral que a polícia poderia vir a jogar e acabou jogando, como nós estamos vendo. A polícia que revistou esses estudantes. Voltamos, portanto, ao sinal ao vivo agora. Neste momento, da região da Praça Roosevelt, a gente vê que os manifestantes atearam fogo em objetos ali na região, bastante fumaça. As pessoas agora, neste momento, a gente na região da Consolação, onde os manifestantes seguem também para a Avenida Paulista. E neste momento a situação ainda é um pouco mais calma, mas a gente vê que na região há bastantes policiais, as pessoas seguem tentando seguir a rotina, tentando ir para casa, mas neste momento no centro da cidade a situação é de tensão, a gente vê ali. E como a polícia bloqueou o acesso dos manifestantes pela Rua da Consolação, que eles queriam chegar até a Avenida Paulista, eles acabaram desviando o itinerário, estão subindo agora a Rua Augusta. A Rua Augusta é paralela à Rua da Consolação, mas as duas são caminhos para chegar até a Avenida Paulista. Existe um bloqueio da polícia também logo mais à frente para tentar conter os manifestantes que seguem em direção, portanto, como o Gabriel falou, pela a Rua Augusta, para seguir para a Avenida Paulista. Portanto, repetindo aqui que a população evite a região dos Jardins, a região ali da Rua Augusta e a região também da Avenida Paulista, que neste momento encontra-se completamente com um trânsito complicado e também, como a gente vê essas imagens de cenas de guerra realmente no centro de São Paulo. Portanto, as pessoas evitem essa região aí. São pessoas tentando voltar ao trabalho. Parece que... Nós vemos uma imagem da uma bomba atirada provavelmente pela Polícia Militar, bomba de efeito moral, bomba de gás lacrimogênio. Muitas bombas foram atiradas, tiros de borracha, bala de borracha. O local está totalmente interditado, tanto no sentido centro quanto no sentido bairro da Rua da Consolação. Não há acesso nenhum. O trânsito, inclusive, já está complicado, como vimos um pouquinho mais cedo na Avenida Paulista. O trânsito completamente parado no sentido Consolação da Avenida Paulista. Já na Rua da Consolação, os dois sentidos estão totalmente interrompidos pela Polícia Militar e com isso os manifestantes acabaram migrando, acabaram indo para a Rua Augusta, onde ali tentam acessar a Avenida Paulista. Lembrando que neste momento, com informações preliminares, 68 pessoas já foram presas pela polícia, 68 manifestantes e também incluindo 2 jornalistas foram presos pela polícia nessa manifestação. Nós vemos agora a imagem da cavalaria da polícia também, que segue ali contendo para que os manifestantes não sigam para a região ali da Rua Augusta, que tentam subir em direção à Paulista. Neste momento, a cavalaria está na Rua Augusta, na altura da Praça Roosevelt,
e segue em direção, está subindo a Rua da Consolação, sentido bairro, sentido Avenida Paulista. Ainda muita fumaça. Há poucos minutos, para você que está chegando agora, houve um confronto entre manifestantes do Movimento Passe Livre e a Polícia Militar. Os manifestantes do Movimento Passe Livre, que se reuniram por volta das 5 da tarde no centro de São Paulo, caminharam pela Praça Ramos, Barão de Itapetininga, chegaram à Avenida Ipiranga, onde tiveram acesso à Rua da Consolação e seguiam em direção à Avenida Paulista, mas foram cercados. A Polícia Militar interrompeu o trânsito, fez uma barricada humana para que os manifestantes não avançassem pela Avenida Paulista. Aí neste lugar, ali em frente à Igreja da Consolação, em frente à Praça Roosevelt, é que houve o confronto. Até então um pouco mais forte. Estamos com alguns probleminhas de sinais neste momento, mas a imagem é ao vivo. Ali o bloqueio total da Rua da Consolação, tanto no sentido bairro quanto no sentido da Avenida Paulista. Bom, a polícia utilizou gás de pimenta, também bombas de gás lacrimogênio e também os manifestantes atiraram lixeiras contra os policiais. Houve realmente um confronto dos manifestantes com os policiais nessa região que a gente vê aí completamente bloqueada. Essa região parada, o centro de São Paulo parado neste momento por causa da manifestação contra o aumento. Neste momento estamos vendo imagens da Avenida Paulista, aparentemente o trânsito bem tranquilo. Não sabemos se já foi interrompido o trânsito no início. Os caminhões da tropa de choque já passaram em direção à Rua Augusta, por onde os manifestantes tentam acessar a Avenida Paulista. Essas são imagens aqui do prédio da TV Gazeta, na Avenida Paulista, número 900. Essa imagem é no sentido Consolação, sentido da Rua da Consolação, onde os manifestantes há pouco entraram em confronto com a Polícia Militar. Aparentemente o trânsito segue normal. Agora voltamos com a imagem da Rua da Consolação. E neste local também detidos foram levados dentro de um ônibus da Polícia Militar. Temos informações de mais ou menos 68 pessoas detidas. Neste momento, parece que parcialmente liberada a via, alguns carros ali já podem transitar, porque a situação é mais tranquila. Os manifestantes deixaram esse local, onde mais cedo, repito, houve confronto da polícia com os manifestantes. 2 jornalistas também foram detidos pela polícia. Mas não sabemos se esses jornalistas estavam apenas cobrindo a manifestação ou se eles faziam também parte aí dos manifestantes, do Movimento Passe Livre. Essas são as imagens mais cedo, ainda no Viaduto do Chá, próximo ao Teatro Municipal, próximo à Praça Ramos, quando começou toda a confusão de hoje. Lembrando, essa é a 4ª manifestação seguida que o Movimento Passe Livre faz em São Paulo para tentar reduzir a tarifa que foi aumentada no último dia 2 de R$ 3,00 para R$ 3,20. Aí vemos os ônibus com alguns detidos, ônibus da polícia, que após a triagem na Praça Ramos, na Praça do Patriarca, foram feitas triagem em quem estava tentando acessar o movimento. Os jornalistas presos, um é da revista Carta Capital e outro do portal Terra Magazine. Agora de novo com as imagens ao vivo da Rua da Consolação, onde há poucos minutos houve um confronto muito grande entre polícia militar e manifestantes do Movimento Passe Livre. Aparentemente está mais tranquilo, o trânsito já foi liberado, pelo menos o que nós vemos aqui no sentido centro. O trânsito sentido centro na Rua da Consolação já foi liberado, próximo à Praça Roosevelt. Alguns carros passam, mas a polícia, o policiamento ainda é muito forte. Há poucos minutos a tropa de choque passou por ali. Agora a cavalaria volta a tomar ali a Rua da Consolação. Os policiais fazem o reforço neste momento para evitar para dispersar esses manifestantes, que nessa região houve um confronto entre a polícia. E também é bom lembrar que hoje o governador Geraldo Alckmin afirmou que não iria recuar em relação ao preço das passagens, e também o prefeito Fernando Haddad. Voltamos então, portanto, com a repórter Carla Rodeiro, que está ao vivo na região. Carla, como que é a situação? O que você vê neste momento?
Olha, Estela, a situação aqui onde eu estou é um pouco mais calma. Foi aqui onde houve o confronto entre os manifestantes e a polícia, na Rua da Consolação, à altura da Praça Roosevelt. A Rua da Consolação permanece interditada. Nós vemos muitos policiais ainda aqui, a tropa de choque, a cavalaria. Mas os manifestantes, eles dispersaram. A gente viu também um pouco de fogo ali no início, na subida da Consolação. Mas eles dispersaram no sentido Rua Augusta. Você falava sobre os presos, 68 pessoas presas, segundo a Secretaria de Segurança Pública, entre eles. Perdemos o contato com a Carla Rodeiro mais uma vez, ela que está na Rua da Consolação, ali próxima à Praça Roosevelt, onde há cerca de 10, 15 minutos atrás houve o grande confronto entre polícia militar e manifestantes do movimento Passe Livre. Gabriel, uma informação que acaba de chegar, o jornalista da Carta Capital já foi liberado. Ele foi preso mais cedo. Piero Locatelli, Piero Locatelli é o nome do jornalista da Carta Capital, que foi detido mais cedo, logo no início da manifestação, por volta das 5h da tarde. Ele estava em frente ao Teatro Municipal, fazendo a cobertura do movimento, da manifestação, do movimento Passe Livre, quando foi detido junto com outros manifestantes. Então, Piero Locatelli foi liberado agora há pouco pela polícia. E lembrando que ainda há um jornalista detido, jornalista do portal Terra Magazine, continua preso junto com pelo menos mais 66 pessoas. Fernando Borges é o nome. Foi preso, fotógrafo que foi preso, e ainda não há informações se ele já foi detido. Nós não sabemos ainda. Ele foi detido, mas ainda não há informações se ele foi liberado. Liberado e ainda. Apenas o Piero da Carta Capital, este com certeza foi detido e já liberado. Essa foi uma informação que chegou agora mais uma nova, atualizando os dois jornalistas, tanto o Piero quanto o Piero da Carta Capital, quanto o fotógrafo do portal Terra Magazine, já foi liberado. E novamente vamos falar com a repórter Carla Rodeiro, que está na Praça Roosevelt. Carla, você me escuta agora? Como é que está a situação nesse momento? Agora sim, Gabriel, nós estamos com um problema de comunicação aqui com o sinal, mas eu só queria complementar essa informação, não sei se você esclareceu, que o fotógrafo foi preso no momento, segundo a polícia, no momento em que tentava proteger manifestantes ou atacar a polícia protegendo manifestantes. E o Locatelli, que é o jornalista da revista Carta Capital, foi preso e foi pego com vinagre. Agora, o que acontece é que quem trabalha, quem faz esse tipo de cobertura, os jornalistas, eles usam o vinagre para inibir o efeito das bombas de gás lacrimogêneo. Então, o vinagre é uma forma de proteção. Depois disso esclarecido, ele foi liberado, mas o fotógrafo continua preso. Bem, agora aqui na Rua da Consolação, ela ainda permanece interditada, muitos policiais por aqui, mas os pedestres já começam a circular. No momento do confronto, houve muito pânico, as pessoas, inclusive quem estava por aqui na praça, as pessoas correram, algumas pessoas caíram e muita fumaça, nós inalamos muita fumaça também, eu peço até desculpas pela minha voz falha. E neste momento a situação está controlada aqui. Com relação aquela informação do governador, pois é, havia essa expectativa de que houvesse uma trégua nesses protestos. O Ministério Público propôs numa reunião com o movimento que o preço da passagem voltasse aos R$3 durante 45 dias, para que a planilha de custos fosse analisada, fosse melhor analisada. Só que o governador Geraldo Alckmin disse hoje que isso não é possível, disse que não vai recuar e criticou duramente a violência dos protestos. O prefeito Fernando Haddad também já tinha dito que não conversa com manifestantes violentos. Estela. Ministro José Eduardo Cardoso se colocou à disposição para atuar nas investigações aí sobre esses protestos que acontecem neste momento em São Paulo. Voltamos a falar sobre as manifestações no centro de São Paulo, manifestações do movimento Passe Livre. Nós voltamos a falar com Carla Rodeiro, que está na Rua da Consolação, próxima à Praça Roosevelt. Carla, como é que está a situação? Está mais tranquilo? Os manifestantes foram mesmo pela Rua Augusta, sentido Avenida Paulista? A informação que nós temos, Gabriel, é essa, que eles vão, o objetivo deles é chegar até a Avenida Paulista, que nesse momento eles estariam na região da Rua Augusta. Mas a polícia também, parece que o objetivo dos policiais é conter os estudantes para que eles não cheguem até a região da Avenida Paulista.
A Rua da Consolação, neste momento, foi liberada, uma parte dela foi liberada para o trânsito de carros, no sentido centro. Do outro lado, ainda permanece, a via ainda permanece fechada. Policiais civis, a Polícia Civil informou que policiais civis, investigadores, estão infiltrados na manifestação para identificar autores de danos aos bens públicos e privados e que 30 pessoas já teriam sido identificadas. A Polícia Militar, que hoje reforçou o efetivo, pelo menos essa é a impressão que nós temos, eles não divulgam a quantidade por motivos de segurança, segundo eles, mas a PM já havia dito, depois da terceira manifestação, de que não iria deixar os manifestantes à vontade pela cidade. Esse é o termo que o comandante da PM usou ontem, quando essa nova manifestação, a quarta da série, a quarta em uma semana, foi marcada. Gabriel. Obrigado, Carla. E nesse momento a informação, nós estamos vendo a imagens, interdição da Avenida Paulista na altura da Alameda Campinas. O bloqueio é sentido Consolação. Por enquanto a CET começou a colocar alguns cones ali, a avenida bloqueada, totalmente bloqueada no sentido Consolação e agora também no sentido Paraíso. E lembrando que 36 linhas de ônibus foram desviadas por causa desse confronto. A Avenida Paulista toda bloqueada, essa imagem que nós temos de câmeras aqui do prédio da TV Gazeta, na Avenida Paulista. A Avenida Paulista completamente bloqueada nos dois sentidos. Esse é o cruzamento da Campinas com a Avenida Paulista. Cruzamento da Pamplona que segue agora, neste momento, e a Avenida Paulista completamente bloqueada. Os carros seguem somente ali no cruzamento da Rua Pamplona. Vemos também o coração da cidade de São Paulo parado neste momento por causa de uma manifestação, a manifestação do Passe Livre. Mais cedo, repetimos, houve confronto da polícia com os manifestantes, 68 pessoas ficaram detidas, inclusive 2 jornalistas que já foram liberados. Neste momento a gente vê ali o cruzamento da Avenida Paulista com Pamplona. E vamos seguir agora ao vivo com a repórter Carla Rodeiro. Olha, Estela, agora há pouco nós ouvimos... Peraí que eu estou com o meu retorno, Paulinho, eu peço que você tire, por favor, o retorno de áudio. Ok, agora sim, nós ouvimos agora há pouco mais tiros aqui na Rua da Consolação. Essas viaturas que vocês veem agora acabam de se posicionar. E outros policiais, os que atiraram, estão ali ao lado. A gente tem a impressão de que os manifestantes estão retornando para essa região. Na verdade, eles parecem cercados, já que a intenção da polícia parece ser a de evitar que eles cheguem até a Avenida Paulista. Agora sim, outro tiro. Mas nós não vemos os manifestantes, vemos só a polícia. Eu acho que a polícia quer impedir que eles cheguem até aqui. Lá no posto de gasolina, Irineu, está vendo muita fumaça lá na esquina, como se a polícia estivesse dispersando manifestantes que tentam chegar à Rua da Consolação para alcançar a Avenida Paulista. Estela. Situação bastante tensa nesse momento, então os policiais tentam conter os manifestantes que tentam seguir para a Avenida Paulista, mas que já está completamente bloqueada, Estela, apenas o cruzamento. Sim, a informação Gabriel, pode falar? Que manifestantes invadiram a área do prédio da Justiça Federal, mas foram detidos. O grupo está sendo levado neste momento em um micro-ônibus da Polícia Militar. O prédio, que fica na Praça Roosevelt, na Rua João Guimarães Rosa, foi invadido. O prédio, obviamente, já estava fechado pelo horário, a Justiça Federal já tinha cerrado o expediente e esses manifestantes que invadiram o prédio da Justiça Federal, que fica na Praça Roosevelt, foram detidos, estão sendo levados para o DP de número 78, que fica na Rua Estados Unidos, no bairro dos Jardins. A repórter Carla Rodeiro continua acompanhando, o cinegrafista Irineu também mostra aí a movimentação na Praça Roosevelt, na Rua da Consolação, onde a Polícia Militar continua fazendo um bloqueio agora parcial. Nós vemos ali ônibus passando, alguns carros, alguns pedestres também, mas os manifestantes foram dispersados, seguiram sentido Avenida Paulista, mas desta vez pela Rua Augusta. Então, os manifestantes continuam pela região, continuam na região do centro, tentando chegar à Avenida Paulista e
Agora a Polícia Militar faz ainda um trabalho de rescaldo, impedindo que esses grupos voltem a se formar com mais força e aí sim atinjam a região da Avenida Paulista, centro financeiro de São Paulo, onde a maioria das manifestações é feita na capital paulista, justamente para chamar a atenção daquilo que eles estão pedindo, neste caso a redução das tarifas de R$ 3,20 para R$ 3,00, aumento que aconteceu no início do mês, no dia 2, um aumento que já teria sido, segundo o governador Geraldo Alckmin, o prefeito Fernando Haddad, já teria que ter sido dado no começo do ano, mas foi adiado um acordo entre prefeitura, governo estadual e também o governo federal, justamente para ajudar ali no controle do índice da inflação, mas não teve jeito para equiparar, para chegar ao preço que eles consideram correto. Foi feito o aumento. Agora voltamos com imagens da Avenida Paulista, totalmente interrompida o sentido Oswaldo Cruz, sentido Paraíso, a Avenida Paulista foi liberada. O sentido que nós vemos aqui, mais próximo à câmera, é o sentido Consolação, que está bloqueado justamente por essa ação, por esse movimento dos manifestantes Passe Livre, que continuam na região central, mas ainda tentam acessar a Avenida Paulista. Essas imagens impressionantes do coração de São Paulo parado por causa de uma manifestação, da manifestação do Passe Livre. Neste momento a gente vê que o trânsito já foi liberado em algum momento. E voltamos imagens da Rua da Consolação, ali perto da Rua Maria Antônia, onde a tropa de choque ainda faz um rescaldo. Inclusive, recebemos a informação agora que estamos tendo problemas na geração porque os manifestantes depredaram o carro da TV Gazeta, o caminhão de link que gera essas imagens. Então, por isso, por causa da segurança da nossa equipe, nós estamos encerrando neste momento a transmissão e você terá mais notícia sobre as manifestações do Movimento Passe Livre, toda a confusão com a Polícia Militar no Jornal das 10 com Juliana Verboni. Encerramos nesse momento a transmissão com as imagens ainda da manifestação. Nós encerramos, portanto, mais informações, o Jornal da Gazeta, edição das 10 com Juliana Verboni. Você vai acompanhar toda essa situação que acontece em São Paulo. Inclusive, o nosso carro também foi atingido pelos vândalos. Então, neste momento, encerramos também pela segurança da nossa equipe. Uma boa noite para você.